Olá, seja bem-vindo ao canal Provento Direto. Eu me chamo Robson, sou especialista certificado CPA 20 e vamos falar do projeto Carteira Salário Mínimo. Meu objetivo é ensinar você a investir de forma simples e prática, utilizando 10% do salário mínimo como base. Como faremos isso? Todo quinto dia útil faremos aportes em ativos geradores de renda, usando 10% do salário mínimo, que atualmente está em R$ 151,80. Dinheiro caiu na conta? Transfere para a corretora e faz o aporte. Não abriu conta em corretora ainda? Faça isso. Não sabe fazer? Em um vídeo futuro eu vou fazer uma gravação explicando como se faz a abertura de conta numa corretora. A nossa carteira está dividida em 4 classes de ativos principais. Nós dividimos em fundos imobiliários e ações com 35% cada, e cada uma com 7 ativos. Tesouro Direto e ETF com 15% cada, e cada um com 3 ativos. Você tem total liberdade para fazer a montagem da sua carteira com os percentuais que você julgar melhor. Se você ainda não sabe fazer isso, é só assistir meus vídeos que você vai entender como fazer e poderá você mesmo montar um portfólio adequado às suas necessidades. Tudo bem? Na semana do aporte, faremos uma simulação com 2 ou 3 cenários possíveis de aporte para cada uma das classes de ativos. Vamos aportar naquela que estiver abaixo da nossa meta e usaremos o melhor cenário para alocação naquela semana. Por quê? Para que consigamos aproveitar todo o nosso aporte, sem deixar sobrar um volume expressivo de dinheiro, como por exemplo, mais de R$5. Não gosto disso porque eu sinto que estou deixando dinheiro na mesa. Então, quanto mais do aporte eu conseguir usar na alocação, melhor. Por isso, eu vou apresentar para vocês 3 cenários e assim, e quando eu decidir por um dos cenários, eu vou explicar por que eu decidi por ele, tá bom? A dica prática que eu dou para você é: seja disciplinado. Sempre invista no quinto dia útil do mês para criar consistência. Não deixe para fazer isso no 6º dia, no 7º, no 8º, ou quando sobrar aquele dinheiro. Grandes investidores pregam o seguinte: primeiro pague a si mesmo, depois gaste o que sobra. Já que você determinou que vai investir 10%, separe esses 10% e manda logo para a sua corretora. Feito isso, vamos ver como a nossa carteira performou? Nos vemos no próximo vídeo. Muito bem, dando sequência ao nosso vídeo, vamos falar sobre o que vamos fazer na nossa carteira no mês de junho. Já estamos no 5º dia útil. E esse aqui é o último Boletim Focus, publicado na segunda-feira. Ele aponta para uma inflação em declínio, com previsão de fechamento de 5,46% em 2025. Também uma leve queda no PIB, um câmbio estável e uma Selic também estável. A nossa carteira teve 4,73% de valorização, essa foi a performance dela. A classe ações teve uma pequena perda de 0,29%, nada preocupante. Nossos proventos em maio recebemos R$ 4,67, um aumento bem significativo em relação a abril. Em junho já tem aprovisionado R$ 3,58, também bem mais que abril. E esse aqui são as datas de pagamento do que já foi anunciado. Nossas metas, a de patrimônio já tem 43% concluída e de proventos 62% concluída. Vamos agora analisar os 3 cenários do nosso aporte. No cenário 1, além de incluir um novo ativo na classe ações, que é o último ativo que falta incluir, temos também 2 oportunidades abertas em Petrobras e BBAS para aumentar nossa posição.
Aqui vamos gastar R$ 153,22. Não tem como gastar mais do que isso. Apesar de ser uma coisa que eu não gosto de fazer, de deixar muito dinheiro de um mês para o outro, desta vez eu vou abrir uma exceção, porque a oportunidade está presente e eu preciso aproveitá-la. E óbvio que eu espero que vocês também façam isso se estiverem seguindo essa carteira. No cenário 2, eu coloquei BBSE e Bitcoin. Aqui nós gastaremos quase todo o nosso aporte. Seria um cenário quase ideal. E no cenário 3, inclusão de 3 novos ativos. BBSE3 e 2 BDRs. Essa aqui de opções e essa aqui de exploração de petróleo, como é a Petrobras. E gastaremos quase que todo o nosso aporte. Então, vamos colocar nosso aporte em 3 ativos, um que ainda não está na carteira e 2 que já estão. Temos aqui o nosso aporte de R$ 151, mais 9 centavos do mês anterior, mais 4,67 que recebemos ao longo do mês de maio, totalizando R$ 150,56. Vamos comprar 2 BBSE, 2 BBAS e uma Petrobras, e vai nos sobrar R$ 3,80. No preço teto, observe que aqui é a cotação. Aqui são os proventos que ele pagou nos últimos 12 meses. O desconto de 13% que eu previ ao longo do tempo para os próximos 12 meses, eu coloco isso aqui na conta. Porque em ações e fundos imobiliários é uma coisa que é imprevisível, pode acontecer uma crise a qualquer momento que ninguém espera e ele reduzir ou parar de pagar provento. E eu tenho que jogar isso aqui na conta para saber se hoje, com essa métrica aqui, IPCA mais 1,5, eu ainda tenho vantagem em comprar esse ativo hoje. E está aqui. Nosso preço teto dos 2 ativos são esses, com essas margens. Petrobras exige um pouco mais, IPCA mais 6,5, com esse preço teto e essa margem, na cotação que aqui está. Então, no próximo vídeo vamos falar sobre o BBSE, vamos falar por que caiu e também por que BBAS e Petrobras também têm oportunidade. E fazer um resumo do relatório gerencial do Fundo Imobiliário GGRC11. Aguardo vocês daqui a pouco. Então, dando continuidade ao nosso vídeo, vamos falar um pouco sobre BB Seguridade, sobre o código BBSE3. É uma das principais empresas do país do setor financeiro. Foi criada em 2012 para ser parte do Banco do Brasil voltada para a atuação de seguros. Se não me engano, essa empresa ela existia como forma de departamento dentro do banco. Eu lembro disso porque numa certa época eu trabalhei como terceirizado lá dentro e já existia esse nome, BB Seguridade. E então foi criado como empresa nesse ano. Foi constituído como empresa de capital aberto e tem suas ações negociadas na B3 sob o código BBSE3. Atualmente está custando R$ 37,74, já alcançou a máxima de R$ 42,77 e pagou R$ 3,71 de proventos. Essa empresa passou muito tempo, mas muito tempo mesmo, sem apresentar condições de entrar por meio de preço teto, nem na métrica anterior que eu tinha, nem na métrica atual. Isso só aconteceu por conta do aumento do dividendo, a combinação do aumento de dividendo e a perda de 10% no valor da cotação. Aí trouxe o componente ideal que precisava para ela entrar na faixa do preço teto. E por que caiu? Apesar dela ter tido um lucro recorrente de quase 2 bilhões, isso representou uma queda de 8% em relação ao trimestre anterior e ficou 5% abaixo das previsões do mercado. Por conta disso, essa queda abre uma oportunidade de entrada.
Como eu mencionei antes, não tínhamos esse cenário no começo do ano. A minha ideia, em janeiro, quando eu iniciei o projeto, era ter colocado essa ação logo de cara, logo na entrada, mas infelizmente não havia condições para isso. A cotação estava muito mais alta que o preço teto estabelecido. E agora que nós temos a entrada, nós vamos aproveitar a oportunidade. Aqui está a época da distribuição dos proventos, ano a ano. A frequência maior em agosto, com 90%, seguido de fevereiro a agosto, com 54%. Algumas vezes paga em março, com quase 50%. No próximo vídeo, nós vamos falar a respeito das quedas de BBAS e Petrobras. Nos vemos daqui a pouco. Muito bem, então dando continuidade ao nosso vídeo, vamos falar agora a respeito do Banco do Brasil. Por que caiu tanto? O Banco do Brasil foi afetado por pelo menos dois fatores diferentes. O primeiro é relacionado ao lucro líquido, que teve uma queda de 20% em relação a 2024. Em relação ao quarto trimestre daquele ano, o resultado caiu 23%. O retorno sobre o investimento foi de 16%, uma queda de quase 5 pontos em base anual. Também outro fator que contribuiu foi a resolução 4966 do Conselho Monetário Nacional, que trouxe mudanças sobre a maneira como as instituições registram seus instrumentos financeiros, ou seja, as dívidas que são contraídas pelos clientes. Algumas coisas viravam provisão para perdas logo de cara e outras precisavam aguardar um determinado período. Então, o Conselho Monetário Nacional mudou esses parâmetros e os bancos estão tendo que se ajustar, não só o Banco do Brasil, como todos os grandes bancos que trabalham fornecendo crédito a empresas e pessoas físicas, terão que passar por esses ajustes e por conta disso, já que estamos no período de transição, os resultados financeiros desses bancos, incluindo o Banco do Brasil, sofrerão alterações relevantes. Outro fator que contribui para a queda é a inadimplência do agronegócio. Se você tem acompanhado os noticiários, você tem visto que o agronegócio tem sido afetado por uma crise sem precedentes no número de empresas e pessoas ligadas ao setor que não têm pago as suas contas relativas aos empréstimos tomados. E isso tem afetado bastante o desempenho do banco nessa questão. Também um elevado número de recuperações judiciais, as chamadas RJs, tem feito um grande estrago na carteira do Banco do Brasil, que é bem concentrada no setor agro. O banco destaca que tem como prioridade conter a deterioração da inadimplência e restaurar a rentabilidade, rodando a carteira e fazendo cobranças mais agressivas. Dessa forma, a queda que esses três fatores proporcionaram no banco abre uma oportunidade de entrada melhor que a nossa entrada anterior. E vamos aproveitá-la para aumentar nossa exposição ao banco. Mas isso tem risco, Robson? Tem, lógico que tem. A ação pode cair mais? Pode. Porém, como estamos em situação favorável e é um ativo que temos total segurança em confiar nele, não há por que você se preocupar em fazer um aporte agora, até porque você vai fazer um aporte pequeno, R$150 não é nada. Então você vai lá, compra para poder aumentar a sua posição e vai comprando ao longo do tempo, simples assim. Agora vamos ver a Petrobras. Vamos falar a respeito dela no nosso próximo vídeo. Então, dando sequência ao nosso vídeo, vamos falar agora a respeito da queda da Petrobras. Por que caiu tanto? O primeiro e principal motivo foi a guerra tarifária promovida pelo presidente americano Donald Trump, que fez com que as ações caíssem quase 15%.
na Bolsa de Valores. O segundo fator foi a queda do preço do barril do petróleo para o menor patamar, um patamar de $60 em quase 4 anos, por conta dos temores de desaceleração da economia global com o encerramento dessa guerra comercial promovida pelo governo americano. E isso são dois fatores que impactam bastante no preço da cotação da empresa. Não só da Petrobras, como outras que têm como atividade principal a exploração de petróleo. E essa queda também abre uma oportunidade de entrada melhor que a nossa entrada anterior. E vamos aproveitá-la para aumentar nossa exposição na empresa. Mas por que não foi feito isso logo assim que caiu, lá em abril? Você talvez pergunte isso e talvez tenha sido essa dúvida que você teve no vídeo anterior, quando falei de Banco do Brasil, que também tinha oportunidade de entrada. Por que não foi feito antes, logo assim que caiu? Porque, como eu mencionei no Banco do Brasil, poderia cair mais. Então, quando você vê uma notícia que afeta uma empresa que você tem em carteira, e no dia seguinte ela tem uma queda muito grande, você de repente fica tentado, eu vou comprar agora para aproveitar essa queda. Você pode fazer isso? Pode, o dinheiro é seu, a responsabilidade é toda sua. Porém, não é recomendado você ir com tanta pressa, com tanta sede assim. Porque esse 15% poderia ter virado 20%, 30%, 40% ou até 50%. Então, espere um pouco. Você está construindo um patrimônio, aguarda, não precisa entrar agora. Mas se subir, paciência. O importante é que esteja dentro do seu preço teto, então aguarda. Esse evento aconteceu lá em abril, nós estamos em junho. Se eu fosse seguir rigidamente o protocolo, não era nem para aportar em Petrobras nesse momento, porque apesar de estar dentro do preço teto, ele só está pedindo R$7 para entrar no equilíbrio. Eu vou ultrapassar esse valor, dependendo da composição, como ficar na hora de lançar os ativos na carteira, talvez eu ultrapasse esse valor. Mas, como vamos aportar naqueles ativos que abriram oportunidades de entrada, eu vou abrir uma exceção e fazer essa compra. Então, esclarecido isso, no próximo vídeo vamos falar a respeito do Fundo Imobiliário GRC11, fazendo um comentário a respeito do seu relatório gerencial apresentado no último mês. Aguardo vocês daqui a pouco. Dando continuidade ao nosso vídeo, vamos falar a respeito do relatório gerencial do Fundo Imobiliário GGRC11 do mês de abril de 2025. Desculpa. Bom, nos comentários iniciais ele destaca que foi distribuído R$10, 10 centavos por cota no fundo, o que representa um yield de quase 1% no mês e quase 12% no ano. Aí fala a respeito da negociação no mercado secundário, o volume diário, o volume negociado ao longo do mês, crescimento em relação ao mês de março, entre outros fatores. Sobre o cenário local, ele fala a respeito da preocupação com a política fiscal, que tem sido um tema recorrente nos mercados nos últimos meses, e a competitividade das empresas diante de condições econômicas adversas. Fala sobre a necessidade de arrecadação para atingir a meta do superávit em 2026 e destaca a fragilidade das contas públicas e reacendeu o debate sobre a sustentabilidade fiscal do país. Enfim, nada do que você não tenha acompanhado nos jornais. Ele está falando a respeito do Boletim Focus de abril, cuja previsão era um fechamento de inflação em 5,55%. Nós já sabemos, porque eu comentei logo no primeiro vídeo a respeito
desse mesmo boletim, que essa taxa diminui um pouco, está em 5,4. Ele fala também a respeito do GPM e destaca que é uma queda de 0,1 para o IPCA e 0,30 para o IGPM. Depois passa para o cenário internacional, falando das incertezas relacionadas a disputas comerciais das principais economias globais, ou seja, a guerra tarifária promovida pelo governo americano. A seguir, fala sobre o GGRC11. Aí eu destaquei aqui 3 fatos relevantes, que é a celebração de compromisso de compra e venda com o fundo imobiliário a URB11 para aquisição dos seus ativos. Também a renovação do contrato com a Volkswagen no galpão de Resende e o instrumento de compra e venda para aquisição do centro de distribuição Martin Brauer, localizado em Curitiba. Como você faz para ler o relatório gerencial de um ativo? Você vai, por exemplo, lá no Investidor 10 ou nesse site aqui, Status Invest, vai procurar a parte dos comunicados, tem vários aqui, e vai procurar exatamente esse, relatórios gerencial. E a última data de publicação. Aí você vai fazer o download desse documento, vai ler e tirar as suas conclusões, tá? Eu coloquei como métrica pegar todo fundo imobiliário que tiver na nossa carteira e fazer leitura de pelo menos um, para acostumar você a isso. Já fizemos do New L, do GARI, agora do GGRC. Dos 3, GARI 11 e GGRC são os mais fáceis de se ler. Então comece por eles para que você se habitue a acompanhar a movimentação dos seus fundos imobiliários. E como você faz para fazer a compra desses ativos? Entre na sua corretora, busque pelo código BBSE3F. Você vai comprar ações no mercado fracionário, para comprar de uma em uma. Vai verificar o preço da cota, calcular quantas cabem no valor disponível que você separou, confirmar e depois acompanhar os rendimentos quando for anunciado o pagamento. No próximo vídeo, vamos chegar ao momento de fazer o cadastro, o lançamento dos ativos no site do Investidor 10. Nos vemos daqui a pouco. Dando sequência ao nosso vídeo, chegou o momento mais aguardado do nosso projeto, onde nós vamos fazer o registro das nossas operações. Iniciando com BBSE 3. Adicionar ativo. Data da compra dia 6. Duas ações a 36,40. Vamos atualizar aqui. 36,40. Deu 72,80. Então, 156 e 56 menos 72,80 sobrou para nós 83,76. Muito bem. Nosso próximo ativo, BBAS2. BBAS2 não, BBAS3.
Vamos comprar 2 ações. O preço foi R$21,79. R$43,58. R$83,76 menos R$43,58 vai dar 40,18. E finalmente, Petrobras, uma ação a R$29,63. R$29,63. Sobrou R$10,55. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar deixa ele terminar de processar para decidir o que fazer. A não ser Kepler Weber, não tem outra de R$10 aqui, então vamos pegar esse dinheiro que sobrou e colocar em um fundo imobiliário. Neste caso, vamos colocar todo esse dinheiro no GGRC11. R$10,02. E fechamos aqui a nossa carteira. R$10,55 menos R$10,12. E colocamos todo o nosso aporte, sobrou 43 centavos que vai ficar para o próximo mês. Então nós já temos quase R$1.000 aplicado na nossa carteira. Já temos provisionado R$4,28 para o mês de junho. E no mês de julho nós não vamos aportar em ação porque extrapolou, não vamos aportar em fundos imobiliários porque também extrapolou. ETF ainda está acima da meta. Tesouro Direto caiu um pouquinho. Eu vou testar as possibilidades para Tesouro Direto, mas é bem provável de começarmos com BTRs e criptomoedas para fecharmos aqui esses 10%. Dividir os R$150 entre essas duas classes de ativos aqui. Mês de julho, nosso quinto dia útil vai ocorrer no dia 7, uma segunda-feira, e nos vemos em